Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 20 de novembro de 2022. Normalmente faço a live no sábado, essa semana resolvi fazer no domingo. E então nós vamos conversar hoje sobre inteligências múltiplas. Na verdade, é mente e inteligências múltiplas. O que significa isso, na verdade? Eu já falei sobre mente bastante, em algumas lives, sobre a mente. E a questão da inteligência, eu costumo dizer que inteligência todo mundo tem. A questão é o que nos diferencia um do outro é o uso que fazemos da inteligência. Porque a inteligência em si, ela possui várias capacidades ou ramificações. Daí que tem essa teoria que foi concebida por Howard Gardner, que é um psicólogo americano, estudioso do comportamento humano, que elaborou essa teoria vindo desde os anos 1980. E nessa teoria, ele faz uma subdivisão da inteligência. Quer dizer, ele traz à tona várias ramificações da própria inteligência. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Logo, lógico que esse assunto ele não vai se esgotar aqui. É uma chamada de atenção para você, interessado, você pesquisar a respeito e aprofundar até. Então, a inteligência em si é a nossa capacidade de obter conhecimento, de aprender e de aplicar essa inteligência, aplicá-la na resolução de problemas, na elaboração de soluções e até mesmo de adaptação à vida, ao meio. Então, isso é inteligência, é essa capacidade. Só que a inteligência, nesse caso, a ideia é de que essa inteligência, ela se subdivide. Então, nós temos, por exemplo, veja bem, eu estou falando que a inteligência, ela é um todo, mas que ela possui ramificações. Então, são várias capacidades de inteligência que fazem o todo. Então, existe a inteligência, por exemplo, a inteligência matemática, que é aquela capacidade que algumas pessoas têm de lidar com números, por exemplo, com números, com fórmulas, coisas assim. Essa é a inteligência matemática, é essa capacidade. E chama-se até inteligência lógico-matemática, porque é essa capacidade também da gente aprender a usar da lógica nas nossas interpretações. A ideia da inteligência lógica é que você vai buscar sentido para aquilo que você está aprendendo, para aquilo que está à sua frente. E existe também, eu não vou falar de todas, existe também a inteligência, por exemplo, a inteligência musical. É essa capacidade que a pessoa tem de interpretar sons,
sons. Quando fala musical, né? Sons, música. É essa capacidade de discernir um tom do outro tom, por exemplo. Então é uma capacidade, a inteligência musical. É essa inteligência de trabalhar com a sonoridade dos sons. E também aí existe várias outras, como eu falei, mas eu não vou falar de todas hoje. Uma coisa que me chamou a atenção quando comecei a estudar isso, é aquilo que a gente chama de inteligência intrapessoal. O que é isso? Intrapessoal é você com você mesmo. Intrapessoal, né? Você com você. Intra, de dentro. Essa intrapessoalidade, essa é a capacidade de você, capacidade de inteligência, de você conhecer e compreender a si mesmo. Então, intrapessoal é interno. É eu comigo mesmo. Mas nem todas as pessoas possuem ou desenvolvem essa capacidade de inteligência, porque você pode desenvolver a capacidade de inteligência que você ainda não tem. Então, você vai desenvolver essa capacidade de compreender e entender a si mesmo. Para isso, é lógico que você vai ter que buscar conhecimento para servir de ferramenta para esse autoconhecimento. Intrapessoal está ligado a esse autoconhecimento. Então, a inteligência intrapessoal é essa inteligência do autoconhecimento, de você perscrutar a si mesmo para compreender quem você é. Essa é uma capacidade de inteligência que poucas pessoas usam, porque as pessoas se distraem muito de fora para dentro, né? Se distraem muito no dia a dia, na vida aí, como ela vai acontecendo. Então a pessoa não se volta para si mesmo para conhecer-se. Então, essa é uma capacidade super importante para aquelas pessoas que estão buscando algum nível de autotransformação, algum nível de mudança em sua própria vida. Então, você vai buscar conhecer quem você é ou o que você é. E vai conhecer também as suas capacidades, as suas potências, as suas habilidades. Então, a isso é dado o nome de inteligência intrapessoal. Você buscando compreender a si mesmo, a intrapessoalidade. Isso é super interessante, porque a gente parte sempre, no processo de mudança, parte sempre de conhecer a si mesmo. E essa capacidade da intrapessoalidade, de buscar conhecer a si mesmo, quem é a pessoa que você é, ela está com você. Essa é uma capacidade sua. As pessoas do lado de fora não te conhecem. Elas conhecem aquilo que você demonstra. Em alguns momentos, né, quando você demonstra alguma coisa sobre você. Mas elas, na verdade, não te conhecem, né, a sua interioridade. Por que é que você é assim, ou age assim, ou faz assim, ou pensa assim? Não. As pessoas não te conhecem.
Por isso que muitas vezes acontece aquele fato de a gente dizer quando se decepciona ou quando se frustra com alguém, a gente diz, nossa, mas eu pensei que ele ou ela eram assim, eram assado. Na verdade, você não conhecia essa pessoa internamente. Então, essa intrapessoalidade, ela às vezes nem você se conhece internamente. Nem você sabe os motivos por que é que você age assim ou assado. Porque você age assim ou age de modo diferente, etc. Às vezes nem a própria pessoa sabe por que que ela é assim, por que que ela age assim. Então essa é uma capacidade que só você tem e só você pode desenvolver para conhecer-se melhor, para conhecer-se em sua essência. Quais os motivos que te levam a ser como você é? Você encontra pessoas, vamos dizer assim, ansiosas, melancólicas, ressentidas. Você encontra por aí o tempo todo. Mas você não sabe o porquê que elas são assim. E muitas vezes nem a própria pessoa sabe porque ela é assim. Então, quando você entra num processo de transformação, de mudança, etc., a primeira coisa que você vai ter que acionar é essa sua inteligência intrapessoal para conhecer-se por dentro, digamos assim. Para saber a razão de como você age, o porquê que você age de tal forma. Tudo tem uma explicação, essa é a verdade. Eu, como psicoterapeuta, psicanalista, nesses anos todos que já trabalhei, isso a gente vê na prática. Que a pessoa, ela não conhece, tipo assim, 10% dela mesma. Entenderam? Ela não se conhece 10% dela mesma. Ela não sabe a razão do porquê agir assim, do porquê fazer assim. Inclusive, não sabe a razão do porquê das suas próprias escolhas. Porque a maioria das pessoas não se conhecem, não sabem o que vai dentro delas, pode ser até que ignorem o que vai dentro delas, mas a maior parte não sabe. Então essa é uma capacidade de inteligência que precisa ser utilizada, e precisa ser desenvolvida, precisa ser aprendida. E você pode fazer exercícios de autoconhecimento, de autobusca, para compreender a si mesmo. Eu sugeria aos meus clientes que, por exemplo, escrevessem, parassem um tempo e escrevessem sobre si mesmo. Fizesse perguntas a si mesmo. Por que é que eu vivo triste? O que que me faz triste, por exemplo? Então a pessoa vai escrever. Então, por que isso? Por que aquilo? A pessoa perguntando para ela mesma e buscando respostas dentro de si mesma. Isso para esse exercício de autoconhecimento, para desenvolver essa capacidade de inteligência intrapessoal. Aí vamos passar para um outro lado, uma outra coisa que, como eu disse, eu não vou tratar de tudo hoje, apenas estamos dando um princípio nisso. A inteligência interpessoal. Veja,
Nós falamos da inteligência intrapessoal, quer dizer, eu comigo mesmo. Então, o interpessoal é entre eu e outras pessoas. Interpessoal, interpersona, né? Entre pessoas, podemos ir falando isso. Então, é a capacidade de inteligência para relacionar-se com outras pessoas. É a capacidade de inteligência usada para relacionar-se com outras pessoas. Todos os tipos de relacionamentos. Seja relacionamento na família, no trabalho, na sociedade, relacionamentos ditos amorosos, né? Tudo isso exige uma capacidade de inteligência para que você seja bem sucedido. Por que é que eu, tenho dificuldade para fazer amigos ou amigas? Isso é alguma deficiência na capacidade de relacionar-se interpessoalmente, quer dizer, nessa relação interpessoal. Então eu tenho que usar essa capacidade de inteligência para observar por que eu tenho dificuldades nessa área. Por exemplo, eu falei a área da amizade. Mas aí você veja que quando você vai querer trabalhar o seu lado interpessoal, né, é bom que você antes trabalhe o seu interpessoal, para você saber realmente quem você é, como você age, como é que é a sua comunicação com as pessoas, como é que você se coloca diante das pessoas que dificulta, a angariar amizades, por exemplo. E pode ser em outros relacionamentos, como eu já disse. Porque nós temos muito do que nós apresentamos de dificuldades na vida está colocado dentro de nós. Mas nós gostamos muito de culpar os outros, né? Já falei isso. Sempre nós responsabilizamos os outros. Tudo fora da gente. Mas nós precisamos aprender a nos responsabilizarmos por nós mesmos. Então, quando você trabalha a sua intrapessoalidade, você vai conhecendo você aos poucos e vai pontuando as suas dificuldades e as suas facilidades. Então é uma coisa, interessante, que essa inteligência intrapessoal ela é voltada para a relação de você com você mesmo, e conforme você vai descobrindo seus pontos fortes e fracos, nessa relação com você, você vai descobrindo os seus pontos fracos e fortes em relação aos demais. Porque às vezes, por exemplo, você é muito exigente com você mesmo. Vamos dizer isso. Por algum motivo, você é super exigente com você. Você exige perfeição de você mesmo. Então, o que acontece? Você, ao exigir perfeição de si mesmo, depois, num segundo tempo, você vai passar a exigir a perfeição dos outros. Então é lógico que você vai ter dificuldade de relacionar-se com outras pessoas
devido ao fato de que você é super exigente com as pessoas, você quer que elas sejam perfeitas. E por que você quer que elas sejam perfeitas? Porque lá na sua intrapessoalidade, você também quer ser perfeito, você exige perfeição de você. Você se martiriza quando você erra, quando você comete alguma falha, né? E você vai trazer isso para os relacionamentos exteriores, aonde você for, no trabalho, etc. Já falei. Então, essa questão devemos ficar aqui, né, na inteligência intrapessoal e interpessoal, para que fique bem claro que essas capacidades de inteligência, elas estão com você, elas existem em você. Você não pode dizer assim, mas eu não tenho essa inteligência. Tem. Precisa desenvolver, precisa prestar atenção, precisa se dedicar, precisa buscar conhecimento para aprimoramento dessa inteligência intrapessoal, desse voltar-se para si de modo, voltar-se para si de modo analítico, tá? Racional. Não é para voltar-se para si se culpando, porque tem gente que volta para si se culpando. Ah, mas também, tá vendo? Eu que sou assim, eu que daí vai ficar no sentimento de culpa. Não vai resolver nada. Então, essa inteligência intrapessoal, ela se desenvolve no uso dessa inteligência de modo racional. Então, você vai voltar-se para si de modo analítico. Não é para voltar-se para si para culpar-se ou para culpar outros, né? Porque a gente também tem essa coisa de culpar outros, culpar o pai, a mãe, o filho, etc. Né? Não, não é para isso. É de modo analítico, é de modo racional. O que já aconteceu na minha vida que me leva a ser assim? Por exemplo, o que leva a pessoa a ser perfeccionista? Já que puxamos esse assunto. O perfeccionismo na verdade, está inserido, né, na necessidade de aceitação externa. Em algum momento da vida, eu acabo achando, não é compreendendo, não, achando que se eu for perfeito ou perfeita, todo mundo vai gostar de mim, todo mundo vai me aceitar, todo mundo vai achar eu o suprassumo. Só que essa é uma compreensão equivocada, porque a perfeição, ela é só uma meta, uma busca de melhora todo dia. Ela é o tipo da coisa que ou de objetivo que ele não se completa no todo, porque não existe a perfeição. Todos nós somos imperfeitos, uns mais que os outros, é lógico, né? Então, a gente precisa compreender tudo isso que nos envolve, para, né, compreender aí o interpessoal, quer dizer, aquilo que vai para fora, como é que eu me relaciono com as demais pessoas. Então, são duas capacidades de inteligências que eu peguei hoje, tá? Intrapessoal e interpessoal, para dar uma amostra da importância disso. A mente, por exemplo, a mente é um instrumento que pode ser utilizado para o aprimoramento dessas inteligências, dessas capacidades de inteligência. Então é um exercício, né, que a gente tem que fazer, como eu já falei. A gente trabalhar inteligentemente a
inteligência intrapessoal para conhecer-se melhor, para poder se postar melhor no mundo. Né? E a inteligência interpessoal, ela é já a inteligência usada para colocar-se no mundo, para relacionar-se com os demais, em todos os níveis. Então é isso. Tá? A inteligência múltipla, então, são capacidades múltiplas da própria inteligência que precisam ser desenvolvidas. Quanto mais desenvolvidas forem as nossas capacidades de inteligência, melhor nós vamos viver. Então é importante pensar sobre isso, refletir, deixa aí para vocês. Então até a próxima aí, tá? E paz e luz para todos.